Olá, precisamos entender um pouco mais sobre José Saramago e Lídia Jorge, né, e suas respectivas obras, né. José Saramago com a sua obra O Ensaio à Cegueira e Lídia Jorge com A Costa dos Murmúrios. E para a gente entender um pouco mais sobre eles, a gente precisa entender o processo, né, o movimento que eles estão inseridos, que é o pós-modernismo, que na verdade é o processo pós-industrial, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, que eles com o avanço tecnológico da era digital, das informações. Então, o ser humano do século XX, né, ele recebe muita informação dessa época, né? Então ele passa a ser um ser humano meio fragmentado, meio multifacetado. Ele tem dificuldade, é um ser humano que tem dificuldade de encontrar o seu trilho, de encontrar o seu rumo, de possuir uma identidade específica, né? E alguma característica desse movimento, do que é o pós-modernismo, a gente pode notar nas obras que a gente está analisando, mas que meus amigos irão debater melhor, como a ausência de valores, a pluralidade de sentidos, a mistura do real e do imaginário, que nós chamamos de hiperreal. E eu trago para vocês, além dessas obras, uma obra brasileira, de autores brasileiros, para a gente se situar. Por exemplo, a obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que tem a figura desse rapaz, dessa pessoa que não possui tais valores, não é uma pessoa com muitos valores, que é João Grilo, que ele é uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que consegue resolver as coisas ali só com a malandragem, mas é o que ele tinha, como ele consegue resolver os problemas dele, né? Então a gente consegue ver essa questão desse jogo do real e do imaginário. E outras coisas também que meus amigos irão debater melhor durante o seminário. Vamos falar agora sobre a obra A Costa dos Murmúrios, escrita por Lídia Jorge, professora e escritora portuguesa que teve passagem pelos países como Angola e Moçambique, no território africano. E foi justamente lá que ela começou a desenvolver essa história, após o seu período de independência. O período da história se passa justamente quando Moçambique ainda era colônia de Portugal. Ela usou como fonte de pesquisa o Museu Militar de Lisboa, da onde ela tirou fatos verídicos para compor a sua obra. A Costa dos Murmúrios inicia com uma narrativa sobre a vida de Evita, que se tornou logo em seguida Eva, e o seu noivo Luís. Luís era um universitário de Lisboa do curso de matemática, que viu o ingresso na força militar uma forma de mudança de vida e de progresso pessoal. A partir do seu ingresso nas Forças Armadas de Lisboa, ele vai para a colônia Moçambique, aonde começa a despertar dentro de si uma admiração grandiosa pelo seu líder militar. Essa admiração é exatamente uma busca pelo poder, para se tornar alguém do porte do seu líder. Quando ele reencontra sua noiva, Evita, ela começa a perceber que aquele jovem romântico do curso de matemática que havia conhecido em Lisboa não era mais o mesmo. Tem uma passagem pelo hotel luxuoso que fica localizado justamente na costa do Oceano de Moçambique. É essa passagem que dá totalmente o roteiro e uma iniciativa para que a obra possa fazer um relato sobre amor, mas também uma reflexão sobre o poder, sobre como o autoritarismo, a questão ditatorial, ela implicou justamente na colonização do país de Moçambique, que buscou justamente viver contra o preconceito e requerer a sua independência. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida e obra do escritor José Saramago. José de Souza Saramago, ele nasceu em Azinhaga, província de Ribatejo, no dia 16 de novembro de 1922, mas o registro oficial mesmo é no dia 18 de novembro daquele mesmo ano. Ele veio de uma família humilde de camponeses analfabetos, mas antes de completar os seus 2 anos de idade, os seus pais se mudam para a capital Lisboa. No início da sua vida, que vem de uma família muito humilde, muito simples, ele tem seu primeiro contato com o livro aos seus 19 anos de idade. A sua primeira profissão foi como serralheiro mecânico. Mas atuou também como desenhista, foi romancista, foi funcionário público. E depois que ele entrou nessa carreira editorial, ele teve várias outras profissões, como jornalista, tradutor, crítico político. E em 1975 ele abandona essa carreira editorial e passa a dedicar-se somente à carreira da literatura. E com isso ele foi começando a ser reconhecido. E em 1995
Ele ganhou o Prêmio Camões, que é um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa, e em 1998 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A Cegueira destaca-se pela grande crítica social e um filme adaptado para os cinemas em 2008 e pelo brasileiro Fernando Meirelles, usando a metáfora, em relação à cegueira. José Saramago ele falece aos seus 87 anos, decorrente a uma leucemia, e ele deixa um grande legado aí para a literatura portuguesa. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, é um romance publicado em 1995 que narra a história de uma epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade fictícia, causando então um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais, onde os personagens ficam confinados em um sanatório abandonado, por se tratar até então de algo contagioso. Vale ressaltar que o autor ele não dá nome aos seus personagens, e sim adjetivos que são descritos no decorrer da obra. Por exemplo, os personagens da trama são a mulher do médico, o médico, que é um oftalmologista, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, o ladrão, a rapariga de óculos escuros, o velho da venda preta, o rapazinho estrábico, o cão das lágrimas, vários outros personagens que são citados no decorrer da obra. O autor, ele parte da premissa: e se todos nós ficássemos cegos? O que será que iria acontecer com a humanidade se todo mundo ficasse cego? Existe algo interessante que o autor narra na história da cegueira, é que não é uma cegueira comum, e sim uma cegueira branca, como se estivéssemos vendo um mar de leite, que é como os personagens descrevem essa cegueira. Ensaio sobre a cegueira lida sobre questões de que é preciso ficarmos cegos para podermos enxergar então a essência do outro. A partir então dessas situações que nós conseguimos enxergar a verdadeira essência do ser humano. Uma das citações da obra muito relevante é a seguinte: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. É muito interessante esse assunto de Saramago, pois ele trata sobre essas questões de que nós estamos com os olhos vendados por tantas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não percebe. Trouxemos também uma outra citação de Arthur Conan Doyle, que está escrito no livro Um Estudo em Vermelho de Sherlock Holmes, que diz o seguinte: você vê, mas não observa. É muito comum a gente passar por situações ou ver situações em que nós fechamos os nossos olhos para muitas coisas, preferimos não enxergar. Faremos uma análise da obra, trazendo reflexões acerca de alguns personagens, como a mulher do médico, o velho de venda preta e o cão das lágrimas. A mulher do médico representa o protagonismo da mulher na obra, quando todas as mulheres se juntam em busca de um só propósito: trazer alimentos para os companheiros de cela, mesmo que para isso precisam satisfazer os desejos sexuais dos homens de outra cela. Outra reflexão que a mulher do médico nos traz é por que ela foi a única que não ficou cega. Porque ela enxergava o ser humano além das aparências, via o que os outros não conseguiam ver. Exemplo disso é quando ela diz estar cega, quando na verdade não está, só para poder cuidar do marido. E a partir daí passa a cuidar de todos os outros cegos. Outro personagem que nos faz refletir é o velho de venda preta. Ele representava a sabedoria do mundo. Por que ele não estava feliz quando todos voltavam a enxergar? Quando estavam curados da cegueira branca? Porque ele sabia do preconceito lá fora, do não se importar com a dor do outro. E ele sabia que, embora se curassem da cegueira branca, muitos deles ainda continuariam cegos. Agora falando do cão das lágrimas. O cão das lágrimas, quando ele surge na obra, ele vem e enxuga as lágrimas da mulher do médico, como se dissesse: eu percebo a tua dor. Então é o encontro de duas espécies, comparando o ser humano, que às vezes pouco se importa com o outro, até menos do que o cão, que parece sentir o que o ser humano sente. A obra toda ela nos traz reflexão sobre valores, que é preciso nos esvaziar
do ser que éramos antes para nos tornarmos pessoas melhores. Como podemos perceber, a cidade em que aconteceu a epidemia, assim como os personagens da obra, não tem nome. Dessa forma, não poderíamos deixar de contextualizar essa epidemia com a pandemia, a Covid-19. Ambas nos trazem reflexões sobre valores e ambas não escolheram classe social, nem cidade, nem nome, nem sobrenome. Quantos idosos e tantas outras pessoas não precisavam da solidariedade dos outros para trazer alimentos e medicamentos até eles? Quantos de nós não sofremos com a dor alheia, com a perda de tantas vidas? É hora de tirarmos a venda que nos impede não somente de olhar para a frente, como também para os lados. É hora de sermos mais solidários com a dor dos outros. Eu trago aqui uma citação de Saramago e Machado, 2004, que diz assim: "Os cães somos nós, é hora de começar a uivar."